tudo indica que vai ser um ano mais difícil em termos económicos que aquele que deixámos. Tem de ser uma oportunidade para nos recriarmos em mais solidariedade. Evidentemente que os próximos meses são meses difíceis, muito difíceis. Se aquilo que tivermos é desespero, ficamos obviamente incapazes de avançar. Bom dia, 70 vezes 7. Olha hoje as contas do ano 2012. O realismo que exigem e também a esperança que a cada passo é preciso acrescentar. Se são necessários 3 aspectos positivos para compensar um negativo, como afirmam os peritos, vai ser difícil equilibrar esta balança no ano que agora começa. As palavras austeridade, desemprego, aumentos, crise ganharam notoriedade no léxico português. É a pressão da ditadura económica da qual depende a felicidade e, por vezes, a dignidade humana. Mas terá mesmo de ser assim? As conclusões chegam nos próximos minutos. A passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro é apenas convencional. Na realidade, quando se fala de crise, nada mudou. Mas psicologicamente, o ano de 2012 não é bem-vindo. Aumento de impostos, aumento de bens e serviços, redução de salários, taxas de desemprego a aumentar. Indicadores que geram outros ainda mais preocupantes. Famílias falidas, pessoas sem capacidade de pagar bens e serviços de primeira necessidade, pessoas cujas vidas dependem da solidariedade de outros. O ano 2012 vai ser mais difícil por uma razão, desde logo, muito prática. É que 2011 foi difícil em função das expectativas de que ia piorar. 2012 vai ser mais difícil porque as pessoas vão ter mesmo menos dinheiro disponível. Seja por supressão de subsídios, Natal e de férias, seja por aumento da carga fiscal, seja por aumento do desemprego, desde logo, seja por aumento de preço de produtos essenciais como medicamentos, às vezes transportes, energia, etc. E das pessoas, verdadeiramente, 2012 é o ano de todas as convergências negativas próprias de uma recessão. E nesse sentido vai ser mais difícil. Vejo com alguma preocupação, porque tudo indica que vai ser um ano mais difícil em termos económicos que aquele que deixámos. Assim aponta o Orçamento do Estado que foi aprovado. Vamos sentir também as implicações das medidas que em 2011 foram tidas relativamente à saúde, à educação, e também está perspectivado uma diminuição do emprego, o que é bastante gravoso. Situações preocupantes que podem levar a convulsões sociais, dizem alguns. Eu temo particularmente sinais que vão surgir de alguma convulsão e do aumento da pobreza. A diminuição dos apoios sociais, o desemprego, que é de facto já assustador, farão prever de facto tempos muito difíceis e temo que alguns sinais de convulsão social. Poderá a agitação vir de facto para as ruas? Temo que sim. O povo português está a dar sinais de grande serenidade, de grande maturidade e grande envolvimento. Eu penso que já todos perceberam que de facto a solução tem que vir de todos. Mas o aumento da pobreza e o desemprego provavelmente não conseguirão eliminar algumas convulsões. As instituições de solidariedade social preparam-se para o pior. São elas que recebem o primeiro embate do desmoronar de um sistema económico onde as famílias deixam de ter dinheiro para assegurarem a sua sobrevivência. Numa espiral de crise, se o Estado diminui os pacotes de ajuda e as famílias deixam de comparticipar, por mais pequenas que as comparticipações sejam, ficam em risco as próprias instituições de solidariedade. Há, de facto, instituições que estão com imensas dificuldades
Como resultado também de tudo isto, é o desemprego, é a diminuição de comparticipações de utentes, é uma certa congelação de apoio por parte do Estado e também uma comunidade que está exangue e, portanto, já não consegue suportar mais, ser muito mais generosa do que aquilo que tem sido. E começa a ser menos generosa porque não tem hipóteses. E por isso eu temo que, de facto, as instituições que têm sido solução comecem a ser também problema por causa da insustentabilidade. O que nós tememos é que passemos a ajudar menos gente porque os valores vão subir. Portanto, vão subir as dívidas em eletricidade, as dívidas no pagamento da água, o pedido de apoio para medicamentos, as faturas vão subir e, portanto, se mantivermos os mesmos níveis de apoio financeiro por parte da sociedade, teremos que apoiar menos pessoas, não é? Porque não se pode pagar só metade da fatura da água, só metade da fatura da eletricidade. Portanto, tudo depende dos dinamismos de solidariedade que conseguirmos da parte da sociedade. Por outro lado, também este ano, com certeza, que arrancará com maior dinamismo, porque também estava à espera da aprovação do Orçamento do Estado, o chamado Programa de Emergência Social. E aí no próprio Programa de Emergência também estão previstas algumas medidas de proteção social, nomeadamente no campo alimentar. Cortar subsídios, aumentar mais impostos, despedir mais pessoas, está a tornar-se socialmente insuportável. A política de cortes está a demorar em dar lugar à política de incremento da economia. E se a economia não gerar postos de trabalho, não há instituições de apoio social nem Estado que resistam. Estou muito preocupado também nessa perspectiva que se vá começando a tomar medidas em ordem à dinamização da economia para que se voltem a criar postos de trabalho e não seja só esta onda de fechar empresas e lançar pessoas no desemprego. São consequências graves, porque as pessoas sem trabalho depois também não têm disponibilidade nem possibilidade para responder a problemas básicos, pessoais, familiares, etc. Portanto, isso é um problema grave, é um enormíssimo desafio, não é? Agora, isto também tem que ser uma ocasião para nos refazermos enquanto estrutura social e económica, porque muito do que nós tínhamos já não corresponde àquilo que são as necessidades estas que depois procuram respostas e aí aparecem os empregos, não é? Portanto, isto também é uma época, tem de ser, necessariamente, para os governantes e para todos, no campo da economia e da sociedade, de refazer o próprio tecido empresarial e laboral no sentido atual do termo, para responder capazmente, quer em termos de mercado interno, quer em termos de mercado externo, não é? Porque também sem exportação nós não conseguimos resolver-nos, não é? Mas como se chegou aqui? O tema tem sido debatido de forma exaustiva e todos parecem ser unânimes em afirmar que na gênese de uma crise destas proporções, quer nacional, quer internacional, está a perda da moralidade e da ética. Para mim, as principais razões têm a ver, desde logo, com a dissolvência da fronteira entre a noção de bem e a noção de mal. Na economia, na vida das pessoas, na sociedade, na escola e em tudo o resto. Quando não se consegue separar claramente o bem do mal, surgem e quando, aliás, se inventa, entre aspas, um novo conceito ético entre o bem e o mal, que é o conceito do indiferente, tanto faz como se fez, é sem dúvida um modo de gerar aspectos que não estão plasmados na lei, mas que são os mais decisivos. O que é que eu quero dizer com isto? Há quem diga que cumprir a lei é ser irrepreensivelmente ético. Não é verdade. O fariseu era um vil legalista, cumpria a lei. Simplesmente as grandes questões éticas, as grandes questões morais, comportamentais, não estão plasmadas na lei. Não há nenhuma lei que proíba a ganância. Não há nenhuma lei que proíba o ódio, a inveja, a cupidez, a arrogância, assim como não há nenhuma lei que obriga à solidariedade, à partilha, à amizade, à lealdade. Durante anos de prosperidade, a sociedade habituou-nos a gastar o que tínhamos e o que não tínhamos. E se muitos, ao longo das últimas décadas, não viveram acima das possibilidades, pagam agora a fatura daqueles que o foram fazendo e endividaram o país e criaram condições para endividar as famílias. A sociedade e o modelo económico vigente fizeram o resto.
fizeram depender a felicidade da capacidade de consumo. Fomos alimentados por esta ideia de que seríamos mais felizes se tivéssemos mais coisas. Que o nosso estatuto, até nas relações com os outros, o nosso valor, dependia do número de metros quadrados das nossas casas, da potência dos nossos automóveis ou das marcas, e se tínhamos ou não tínhamos o telemóvel de última geração. O modelo consumista construiu o ter no lugar do ser, e agora o ser sente-se vazio sem o ter. Creio que a situação em que as pessoas vivem foi convidada durante uma série de anos, em Portugal como no resto do mundo, sobretudo no mundo ocidental, que é o que, enfim, conheço melhor, a secundarizar a ideia do ser e a exaltar a ideia do ter. Eu até direi que a exaltar o superlativo do ter, que é o trocar. Pois as pessoas já não querem apenas ter, querem trocar o que têm. Portanto, a rotação, as pessoas hoje não sabem, enfim, as pessoas em abstrato, em geral, porque há pessoas que obviamente sabem, mas as pessoas não sabem distinguir as fronteiras entre o útil, o fútil e o inútil. E, portanto, endividaram-se em nome do inútil ou do fútil e perderam a noção do útil. É interessante, sabe, em termos religiosos, é interessante, porque hoje nós usamos muito a palavra austeridade, e a palavra está gasta, está usada, está abusada também. Mas a austeridade é uma palavra muito bonita, porque a austeridade significa a clarividência e a lucidez da renúncia. Isto é, nós sabemos distinguir aquilo a que devemos escolher e aquilo que devemos renunciar. Para quem viveu acima das possibilidades, há que reequacionar a escala do nível de vida. A função dos Estados é fazê-lo com a maior coesão social. Ou seja, que essa diminuição de escala se faça com a maior equidade ou justiça sociais. Esse é um grande desafio dos sistemas sociais, mas também da economia. Por exemplo, quando nós falamos que os sistemas sociais, o Estado Social, que agora tanto se fala, não está a responder, obviamente que não responde, mas também se lhe está a pedir um esforço muito maior do que aquele que se deveria exigir. Porquê? Porque na economia a redistribuição entre salários e outras remunerações dos fatores de produção não se faz convenientemente e adequadamente. Faz com grande desequilíbrio contra a parte salarial. Mas este bombardeamento informativo sobre crise, austeridade, cortes orçamentais não poderá contribuir para o agravamento do clima psicológico de um país à beira da falência. Psicologicamente pode. Nós também somos aquilo que falamos. A realidade também é aquilo que nós dizemos que ela é. Portanto, se estivermos imersos numa linguagem como estamos e os mass media têm de alguma maneira tornado mais difícil ter esperança. Se estamos, de facto, constantemente com uma linguagem que é uma linguagem que não nos abre oportunidades, que não nos abre janelas de solução, obviamente que para mim individualmente, se eu não estiver numa rede de suporte que me ajude a fazer este processo de relativizar, ok? Obviamente que não estamos a negar os problemas, estamos a dizer que cada problema é tão pesado, e isto também está estudado, que precisamos no mínimo de 3 positivos para compensar uma coisa negativa que nos acontece. E portanto, se a comunicação social, se até as conversas que eu elejo no meu trabalho, dentro da minha família, na minha vizinhança, de que é que eu falo, a que é que eu dou atenção, onde é que eu ponho o foco de luz da minha existência, e aí há de facto uma mudança a fazer. Porque ao mudarmos também a linguagem, a atenção que damos ao que acontece nas nossas vidas e ao repararmos que há muita coisa difícil neste momento, mas que também há muitos sinais de que as pessoas têm capacidade, até de coisas tão simples como repensar conceitos como a reutilização, de se calhar pensar nos seus valores, o que é essencial nas suas vidas. Será esta a hora de mudar o sentido da vida ou de dar outro sentido à vida? Recentrar o essencial no ser e não no ter. Um processo que exige aprendizagem, a começar pela educação das novas gerações. Esse novo estilo de vida começa logo pela educação. A educação dos valores. Ou seja, eu continuo a ver, enfim, na minha observação comum, de cidadão comum, e creio que todos nós, famílias que não educam os filhos para a austeridade. A tal educação, da ética da austeridade. Que é uma ética de exigência. Ninguém é educado na permissividade, ninguém é educado na abundância, mesmo que a possa ter. Não. Nós só somos verdadeiramente educados
na capacidade de saber escolher e, portanto, renunciar a algumas coisas. Este é um caminho importante que a escola também tem que dar. Tem de ser uma oportunidade para nos recriarmos em mais solidariedade, para nos recriarmos mais uns com os outros. Nós estávamos muito, enfim, cada um no seu canto, a tratar da sua vida, não é? E às vezes estes momentos que puxam por todos nós, no sentido de, em conjunto, respondermos a todos e aos problemas de todos, também são ocasiões para nos recriarmos em maior solidariedade. E o povo português tem muita disponibilidade para serviço e para estar com os outros e para gostar dos outros dentro de si. Então precisamos de criar condições nas nossas vidas individuais e coletivas, não apenas para nos deixarmos enrodilhar pelas dores que são inevitáveis e tiveram sempre presentes na história humana, mas também tivemos sempre a capacidade de aproveitar os piores momentos para trazer ao de cima aquilo que somos mais capazes. E quanto melhor introduzirmos uma dieta emocional positiva nas nossas vidas, quanto mais depressa o fizermos, mesmo para alguém que acabou de estar no desemprego, de ficar no desemprego, para pessoas que estão a viver situações difíceis, muitos de nós sabemos, até pelo senso comum, que é conseguir ir buscar energia e vitalidade a alguma coisa ou a alguém que nos faz sentir bem, que depois também nos mobiliza para respostas com mais sentido. Mergulhar no desespero dos tempos que correm pode apenas agravar a situação já de si difícil. Se nos focarmos nos aspectos negativos, a nossa capacidade de dar a volta à situação fica bloqueada. É muito fácil de perceber, por exemplo, para um aluno que esteja cheio de medo de não passar num exame, se estiver com níveis de ansiedade muito elevados, aquilo que vai acontecer, ou que pode acontecer, é que quando chega ao teste, a ansiedade lhe impede até de pensar. Muitas vezes os alunos dizem: tive uma branca, estava bem preparado e não me lembro de nada, cheguei lá e não consegui sequer pensar. E, portanto, é um bocadinho um exemplo de como, de uma maneira agora mais alargada, se quisermos pensar em termos de outros âmbitos das nossas vidas e de uma visão não só individual, mas também coletiva, se nós tivermos só a viver experiências emocionais negativas, não conseguimos, de facto, ter a capacidade e a vitalidade para enfrentar ou fugir do obstáculo. Há que ter uma visão abrangente e procurar na história situações dramáticas que serviram para nos enriquecer e foram a alavanca para novas possibilidades. Talvez nós já tenhamos percebido que, de facto, se estivéssemos nos anos 60 do século passado, aqui em Portugal, muitos de nós estávamos a emigrar porque não tínhamos condições de vida, perdia-se, ou estávamos a lutar para tentar ter um país democrático, perdíamos a juventude ou na guerra colonial ou na imigração. Portanto, nós temos na história muitos momentos em que as coisas foram difíceis. Mas também estivemos lá para fazer uma revolução pacífica, para trazer e introduzir democracia nas nossas existências, para perceber que hoje o mundo precisa de se reger por novos valores. E, de facto, os valores de uma economia capitalista, da centração no sucesso individual, na competitividade, que marcaram o século passado, mostraram-nos que foram muito bons para nós elevarmos a nossa qualidade de vida material, mas também nos impediram de alimentar outras coisas essenciais. Se olharmos para o passado e vermos tudo aquilo que conseguimos, seremos capazes de enfrentar o futuro com mais esperança. Se quisermos até só pensar no último século, coisas tão incríveis como o papel da mulher na sociedade, por exemplo, a longevidade, conseguimos combater doenças, conseguimos ser mais sensíveis a alguns problemas como a violência dentro das famílias, por exemplo, de forma a atuarmos mais depressa e a proteger as pessoas. São infinitas as leituras que podemos ter da história recente do nosso mundo, e por isso temos também que nos agarrar aí, a ter uma visão histórica daquilo que fomos conseguindo, para sermos capazes de olhar o futuro com alguma confiança, porque se aquilo que tivermos é desespero, ficamos obviamente incapazes de avançar. O desespero tolhe-nos, impede-nos de pensar, de raciocinar e de dar a volta por cima. Há que encontrar novos caminhos que nos restituam o bem-estar.
que se pegarmos naquilo em que já somos um bocadinho melhores, que já somos especialistas, e fizermos este lado crescer, que vamos ser com certeza capazes de enfrentar limitações que são, enfim, estão muitas delas para além do nosso controle, mas que não nos podem impedir de continuar a lutar pela excelência enquanto pessoas, por uma sociedade em que talvez o elemento, se voltarmos à Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade, que eram os valores essenciais, se calhar conseguimos ir trabalhando muito a liberdade e a igualdade, mas deixámos de lado a fraternidade. E esse pilar está a emergir agora nesta crise financeira e está a relembrar-nos que o mais importante das sociedades é a relação entre as pessoas. É assim que entramos em 2012, com muitas sombras e poucas luzes. Mas depende de cada um encontrar novos caminhos, novas portas que se abrem quando outras se fecham. Nós encaramos sempre uma nova porta como um pretexto para uma nova maneira de encarar a esperança. Eu acho que esse é o aspecto também positivo que devemos ter em conta, ou seja, não devemos simplesmente desanimar perante as dificuldades tremendas, sobretudo para alguns estratos da população, que são indiscutíveis, mas olhar isto com alguma, não direi otimismo bacoco, mas esperança lúcida. Eu penso que há 3 palavras que sintetizam ou devem sintetizar, digamos assim, este ano 2012. É envolvimento coletivo. Eu penso que precisamos de todos, de facto, envolvermos na solução. É preciso solidariedade. Olhemos para aqueles que estão mais necessitados e para os que estão mais próximos. E depois sobriedade. Eu penso que, aliás, sobriedade não é apenas para este ano, é para sempre. É preciso que se evitem despesas excessivas, consumos excessivos naquilo que não é necessário. Sobriedade, solidariedade e envolvimento coletivo é de facto o apelo que eu faço. Só assim as dificuldades se podem transformar em possibilidades. Quanto aos erros do passado, que não sirvam para nos bloquear, mas para nos ajudar a encontrar novos caminhos de bem-estar. Perspectivas para o ano 2012, com novas propostas em cada semana neste programa 70x7. É esse o objetivo da Opinião, por ser domingo. 2012 é um ano com uma exigência própria, um ano com a exigência de tempos de crise que nós sentimos, que atravessamos. À nossa volta há muitas pessoas em sofrimento, há muitas pessoas com sentido de precariedade, de emprego, com grandes possibilidades de ficarem desempregados, e todos nós estamos tocados por esta realidade. Em todo caso, acho que está nas nossas mãos ver qual é o contributo que nós podemos dar, ou seja, não podemos desanimar, não podemos baixar os braços num ano particularmente exigente, e não podemos deixar de acreditar que é com muito, muito trabalho, e muitas vezes a trabalhar muito mais para ganhar muito menos, que nós conseguimos chegar à outra margem, digamos assim. Eu gostava de referir aqui um estudo recente que a APEM, a Ipsos APEM, que é uma grande empresa de estudos de mercado, fez, e que identificou um target positivo de cerca de 30% de portugueses que acreditam que Portugal é um país pelo qual vale a pena lutar e que não desistem, que não vão embora. E é importante, nós percebemos que nestes 30% de target positivo há pessoas desempregadas, que já estiveram desempregadas, ou pessoas que têm familiares desempregados. Portanto, não estou a falar de 30% de pessoas que estão bem na vida, como se costuma dizer. E acho que vale a pena nós olharmos para nós e tentar potenciar, multiplicar estes 30% e tentar que não sejam só 30% de portugueses a acreditar neste país, mas que possamos ser todos nós, portugueses, com este sentido de contributo, este sentido de pertença, este sentido de que só com muita luta, com muito trabalho, é que nós conseguimos. O programa 70x7 fica por aqui. De hoje a 8 dias falamos-lhe de ecumenismo para mostrar projetos onde se concretiza essa determinação de muitos cristãos. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana.